A Ucrânia tem soldados. Olha só, a Ucrânia não tem armas, a Ucrânia não tem soldados. Se aceitasse que os Estados Unidos extraísse os minérios ricos lá do acordo que estava na mesa para ser assinado, os Estados Unidos estariam presentes dentro da Ucrânia. Se a Rússia atacasse qualquer região, atacava os Estados Unidos, então automaticamente iria se gerar uma falsa paz. Só que o mundo está perturbado e essa é a ideia: perturbar, gerar caos para se formar uma ordem. Então eu digo para vocês, né, que pelo que está sendo alinhado diante dos nossos olhos, a América está tirando todo o seu apoio militar e financeiro da Ucrânia. Vocês têm noção disso? E aí, o que o Trump está dizendo? Se vocês se autodestruir, o problema é de vocês. É de vocês, né? E esta semana, irmãos, era algo que não estava sendo falado, né? Eu tenho falado aqui que a Rússia, a China está muito quietinha, né? E essa semana a China voltou a falar sobre tomar Taiwan. Olha que coisa. Era algo que não estava mais na mesa. Só que essa semana você vê claramente, ó. China sobe o tom de ameaças contra Taiwan. Vamos pegar vocês mais cedo ou mais tarde. Declarações ocorrem após rumores de que o governo tailandês ampliará o escopo do seu exército de fogo anuais, chamado Anquan. O porta-voz do Ministério da Defesa da China alertou nesta sexta-feira, dia 28, que o país retomará o controle de Taiwan. A pequena ilha, Pequim considera parte do seu território. Mais cedo ou mais tarde, a declaração ocorre após os rumores de que o governo tailandês ampliará o seu escopo dos seus exercícios de fogo anuais, que busca treinar as tropas de Taipa para resistir a um possível ataque chinês. É um erro de cálculo sério, olha só, da situação e da opinião pública e da comparação de forças, disse Wu, condenando a ideia tailandesa. Exagerar dessa forma é extremamente perigoso. Avisamos as autoridades democráticas progressistas no poder do território semi-autônomo que segurar a maré com uma vassoura só vai acabar em autodestruição. Nós vamos pegar vocês mais cedo ou mais tarde. Nas redes sociais, a fala de Yu foi comparada a um popular filme infantil chinês, no qual um garoto luta contra um demônio da mitologia do país. Numa das cenas, o rapaz adverte a um inimigo: eu voltarei e pegarei vocês. O longa, lançado em janeiro desse ano, se tornou o maior sucesso de bilheteria da China, superando Os Feitos e Divertidamente 2 por sua vez, reproduzidos nos cinemas de Taiwan. Após os comentários, o porta-voz chinês, o Ministério da Defesa de Taiwan, acusou a China de ser maior encrenqueira na comunidade internacional. Em comunicado, a pasta relembrou que este ano marca 80 anos do aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial e a história provou que qualquer forma de agressão e expansão terminará em fracasso. As ações militares comunistas nos últimos anos estão repetindo os erros dos seus invasores e empurrando a China para a derrota, alertou a pasta.
E aí tá aí, irmãos. Novamente, a questão de Taiwan volta para a mesa, e isso mostra que Taiwan ou a China não está nem aí para os Estados Unidos, né? Porque uma coisa era Taiwan invadir a China invadir Taiwan com Biden no poder. Não haveria resistência nenhuma sobre isso. Outra coisa é a China invadir Taiwan com o Donald Trump no poder, porque o Trump vai defender Taiwan. Então, isso pode gerar um conflito gigantesco naquela região. Nesses dias, irmãos, o único texto que está vindo no meu coração, e ele está vindo com muita frequência, veja que Donald Trump, ele chega e se gera uma falsa sensação de paz e segurança. Paz e segurança, né? É o que mais nós estamos ouvindo. Mas o apóstolo Paulo disse que quando vocês ouvirem, como o irmão Diogo colocou aí antes de eu falar, de paz e segurança, virá uma repentina destruição. Então, paz e segurança antecede uma repentina destruição. E há muito tempo eu tenho falado sobre isso, vocês que me acompanham diariamente, eu tenho falado abertamente para vocês que muita gente vai dormir milionário e vai acordar pobre. Quem me acompanha aqui. Eu acredito que nós teremos uma mudança gigantesca no cenário político mundial e muitas coisas estão em andamento. Eu acredito, né? Alguma coisa vai acontecer. Não tem como você olhar para todos os cenários que o mundo, porque tudo nos leva a conflitos. Tudo nos leva a conflitos. E qualquer conflito, neste momento, gera um outro conflito chamado conflito econômico. E o outro conflito, que é a questão da inteligência artificial. Então, não existe essa ideia de paz e segurança sem Cristo na Terra. Só haverá paz e segurança mundial quando Cristo governar o mundo por 1000 anos com vara de ferro. Veja que Apocalipse, capítulo 12, versículo 5, deixa bem claro que o governo de Cristo, que será de 1000 anos, este governo será regido com vara de ferro. O governo de Cristo será com vara de ferro. Então vai ser destruído todo o governo humano na batalha do Armagedon. Daniel capítulo 2, você vai ver claramente que Daniel viu no versículo 44 que uma pedra sem mão foi lançada na estátua. A estátua é o governo humano, a Babilônia, o grego, o Império Grego, o Império Medos e Persa e o Império Romano. Você vai ver claramente os governos humanos caindo, e Daniel viu que a pedra sem mão ela tomou a terra, que é o reino de Cristo. Então, quando Jesus vier na batalha do Armagedon, ele destrói toda a política mundial, toda a democracia, tudo. Por quê? Porque nós iremos voltar à monarquia. Cristo será rei de todos os povos, línguas, tribos e nações no milênio. Então, hoje, não existe presidente, não existe líder mundial, não existe homem nessa terra que solucionará os problemas do planeta. Veja que a Terra provará um líder global. Um líder global.
Hoje nós estaremos na 4ª região, o Leonardo está aí, em nome de Jesus. A Terra quer um líder global. É isso que a Terra quer, não quer um líder que solucione todos os problemas do planeta Terra. É isso que a Terra quer, um líder que venha e solucione os problemas do planeta Terra. Mas o único líder capaz de resolver todos os problemas da Terra é Cristo. Agora veja, vai vir um líder global. E ele vai vir, a Bíblia chama ele de anticristo. Anticristo. O anticristo vai vir com a ideia de solucionar. Por isso que Apocalipse, é por isso que a Bíblia é tremenda, né, irmãos? Apocalipse capítulo 6, a Bíblia mostra, versículo 1 e 2, que o cavaleiro está montado num cavalo branco. Cavalo branco. Sabe o que significa isso? Uma falsa paz. Quando Daniel viu os 10 chifres, Daniel capítulo 7, versículo 8, os 10 chifres está na cabeça. Veja, Daniel viu os 10 chifres na cabeça da besta. Os 10 chifres está na cabeça do dragão, Apocalipse 12. Os 10 chifres está na cabeça da besta, Apocalipse 13. Então, veja, quando você olha para os 10 chifres, são 10 poderes do mundo, 10 governos mundiais que darão poder ao mundo, do mundo à ponta pequena. Mas olha como é que Daniel viu o anticristo. Daniel viu uma ponta pequena, com olhos como olhos de gente, e uma boca que fala grandiosamente. O anticristo vai iludir. Olhos como olhos de gente, porque verá tudo, estará em tudo, sabendo de tudo. Mas a sua boca fala grandiosamente. O que significa isso? Significa que o anticristo ele vai ter lábia de conquistar as nações. O mundo vai se submeter ao império dele. É por isso que você não pode colocar Donald Trump como pseudo-anticristo. Você não pode colocar nenhum outro, porque nenhum deles tem uma oratória de impacto que faça com que a humanidade se conecte à sua fala. Aí quando você pega, por exemplo, Hitler discursava, o povo chorava. Hitler era um orador. Hitler dominava a oratória. E é muito importante que todos saibam disso. O anticristo ele vai ter um domínio. Um domínio. Ele vai ter um controle de fala. Ele vai falar e a humanidade vai se submeter. Ele vai falar e a humanidade vai acreditar no que ele fala. Ele vai conquistar as nações pela fala. Hitler chegou a batizar crianças no seu próprio nome. Ele era idolatrado pelo que ele falava. Ele fez os alemães acreditar que ele seria uma raça pura. Ele fez os alemães acreditar que eles iriam ser o apogeu da terra, eles seriam os poderosos do mundo, eles iriam conquistar a terra. E o anticristo ele vai ter esse domínio global. Então eu digo para vocês, né? Eu digo para vocês que nós estamos diante desse cenário. E para que tudo isso aconteça, irmãos, um caos precisa acontecer. Um caos precisa acontecer. Então, o mundo caminha para um colapso. Colapso econômico, colapso político, colapso religioso, né? O mundo caminha para tudo isso. E é muito bom, por exemplo, a gente estar aí diante da iminente morte do Papa Francisco, né? O Papa Francisco teve uma piora ontem, né? Eles estão dizendo que essa noite, né? A matéria está dizendo. Olha o que diz a matéria aqui.
que ele teve uma noite tranquila hoje, mas ontem ele teve uma piora